Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, em nome do Senhor Jesus. Temos aqui uma palavra para te dar hoje, para que Deus venha te abençoar, abrir sua mente e venhamos ter mais uma comunhão e encontro com Deus, certo? Para que nós venhamos viver mais próximos de Deus, certo? Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Você está preparado para a morte? Qual é a sua... Como você ficaria se hoje chegasse uma pessoa para você, um anjo ou Deus viesse dizer, olha, tu vai morrer? Como você se sentiria? Como você iria ficar? É justamente isso que hoje nós vamos ver aqui na palavra de Deus, uma situação igual a essa, tá bom? Nós vamos ver aqui sobre o rei Ezequias, que recebeu esta notícia de que ele iria morrer e que ele tinha que pôr a casa dele em ordem, tá bom? E depois vamos ver hoje, como devemos agir, para onde vamos trazer essa palavra hoje, tá bom? Antes, olha só, primeiro nós vamos ler aqui um pouco para saber quem é Ezequias, tá bom? Primeiro vamos ver aqui quem era o pai de Ezequias. Olha só. O reinado de Acaz de Judá. Acaz era o pai de Ezequias. Nós vamos ler aqui para a gente entender como chegou a esse ponto de Ezequias ser próximo de Deus e ele receber essa notícia de que iria morrer pelo próprio Deus que enviou. Antes nós vamos entender quem era ele, quem foi ele. Acaz tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acaz não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agradava ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. Acaz também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Então, olha só. Aqui, esse rei Acaz foi descendente também do rei Davi, ao qual ele não seguiu um exemplo do rei Davi. Quem era Davi? Davi era um homem que tinha um coração segundo de Deus. Errou, pecou. Sempre eu refriso isso, que Davi foi falho, porque também foi homem, assim como eu, vocês aí que está do outro lado, que está me escutando. Nós temos nossas falhas, nossas fraquezas. Então Davi, ele era um homem que tinha um coração segundo de Deus, e Acaz era descendente dele, ao qual se tornou rei, e um rei muito jovem, certo? Caso que ele tinha 20 anos de idade, tá bom? Então, olha só, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui onde a gente parou, olha só. Então, vocês viram que Acaz foi um rei que ele foi total contrário à vontade de Deus, certo? Ele foi totalmente contrário à vontade de Deus, ao qual levantou altares ao deus Baal, aos deuses pagãos, ao qual ofereceu os próprios filhos, alguns filhos, que a gente vai ver que Ezequias era filho dele, mas ofereceu alguns filhos como sacrifício aos deuses Baal, não ao Deus Todo-Poderoso, Deus real, verdadeiro, mas aos deuses pagãos. Ele ofereceu o próprio filho. Então vamos ver aqui. Eu vou dando uma resumida para a gente poder entender melhor e não ficar muito longo o vídeo, certo? Então, olha só. Os pecados e a morte de Acaz. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acaz cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acaz era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: os deuses da Síria ajudarão os reis sírios, portanto vou lhes oferecer sacrifícios, e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acaz pegou os objetos do templo, olha só o que Acaz fez. Acaz pegou todos os objetos do templo e os quebrou em pedaços. Fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares
pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Davi, Abraão, Jacó, os deuses do passado, o verdadeiro Deus, ficasse muito irado, zangado. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. E o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Vejam só, Acaz ele chegou no templo, que foi um lugar consagrado para ser feita ofertas e sacrifícios a Deus, que ele pegou as coisas do templo, quebrou em pedaços, fechou os portões, apagou as luzes lá e deixou lá abandonado, fechado, como uma casa abandonada. E chegou para a cidade e mandou levantar altares aos deuses pagãos, aos deuses feitos por mãos humanas, como os deuses da Síria, o deus Baal e outros deuses desconhecidos, deuses que não é Deus, Deus com D minúsculo, né? Porque o Deus verdadeiro só o Deus Criador, tá bom? Então assim, Deus ficou irado, e quando ele morreu, nem a honra de ser sepultado como rei no lugar dos reis ele teve, por ter sido tão ruim para o povo e diante de Deus, tá bom? Então olha só, vamos agora pular lá para Ezequias. Para você entender aquela pergunta que eu te fiz no início do vídeo. Você está preparado para morrer? Você está preparado para a morte? Ezequias tinha 25 anos, ou seja, 5 anos só mais velho do que o rei Acaz, quando reinou. De idade, quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Abia e era filho de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi seguia Ezequias, fez aquilo que agrada ao Senhor. Então você vê que Ezequias ele foi um ótimo rei. Ele fez tudo o que agradava a Deus. Para não estender muito, aqui você vendo aqui, ele vai ter algumas passagens que ele fala que ele purificou o templo, foi lá no templo, abriu as portas, chamou os levitas, sacerdotes, descendentes de Arão, e fez com que todos se purificassem para erguer novamente e levantar a casa de Deus, o povo de oração, e oferecer sacrifícios ali. E Deus se agradou dele. E ele foi um bom rei diante de Deus, tá bom? Então você vê que Ezequias, ele era diferente do pai dele. O pai dele fez coisas más, mas já Ezequias fez coisas boas. Olha só, no primeiro mês do reinado de Ezequias, abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: Levitas, escutem o que vou dizer. Levitas eram aquelas pessoas que estavam dedicadas a só cuidar do templo e das coisas de Deus. Eles não tinham outro trabalho a não ser se purificar e oferecer os sacrifícios a Deus, cuidar da casa de Deus, ali do tabernáculo, do templo, que antes foi levantado por Moisés, lá no deserto, quando Deus libertou o povo da escravidão de Faraó. Então, os levitas são pessoas escolhidas, descendentes de Arão, que também foi irmão de Moisés, certo? Que eram os levitas, que é descendência de Levi, que filho de José. Então, Ezequias, ele convocou todos os levitas da época e sacerdotes, olha, purifiquem-se. E disse, levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Olha só, tudo que o pai dele, Acaz, trouxe para o templo, que ele fez, Ezequias fez ao contrário. Ele mandou tirar tudo, tire tudo. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus. Você vê, ó, antepassados, que era o pai dele e os outros reis antepassados. Infiel ao Senhor, nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo, onde Deus mora, e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo. Apagaram as lamparinas, deixaram de queimar incenso e de oferecer a Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém.
E o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. Então, todos começam a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas embora como prisioneiros. Você vê como ficou a cidade depois do rei Acaz. Por causa dos pecados dele, Deus castigou. Vinham guerras sobre Jerusalém, Israel, Judá, onde as pessoas, os filhos, mulheres, foram levados e filhas foram levadas como prisioneiros escravos pelos inimigos. Agora, olha só o que ele fez. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Esta aliança estavam ali os seguintes levitas do grupo de Coates. Aí que fala a descendência dos que estavam lá, certo? Então, para você entender aqui quem foi Ezequias, certo? Foi um homem fiel, um homem que restaurou a casa, o templo de oração, o templo de Deus, que fez com que todos fossem purificados. Ele botou em ordem e voltaram a ter sacrifícios, adoração a Deus, certo? E Deus se agradou disso, Deus o abençoou. Agora, vamos aqui lá para Isaías. Isso você já viu quem foi Ezequias, né? Como começou Ezequias, quem foi ele, o rei. Então vamos aqui para Isaías. Olha só o que é Isaías. Lá em Isaías, capítulo 38, também fala do rei Ezequias, o profeta Isaías. Olha só o que fala aqui. Lembram que ele foi um bom rei? Então olha só. Por esse tempo, isso também tem aqui em 2 Reis 10, do 1 a 11, e 2 Crônicas 32, 24 a 26. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu, do tempo do seu reinado. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: olha só, profeta, o Senhor Deus diz assim: põe a tua casa em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então, viu aí a pergunta que eu fiz no início do vídeo? Você está pronto, preparado para morrer? Porque foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. O profeta de Deus, Isaías, ele foi até a casa dele e disse: olha, põe em ordem a tua casa, porque você não vai sarar e você vai morrer. Por que ele foi dizer isso? Põe em ordem. Ezequias foi um homem que agradou a Deus, mas também teve suas falhas. Por aquele momento, ele poderia estar com sua casa desorganizada, por ser com seus filhos, com seu trabalho, com seu reinado, de alguma forma estava desorganizado. E Deus diz: põe em ordem. Por que em ordem? Para que quando vinha o seu próximo descendente, o sucessor seu, venha encontrar a casa em ordem. Então vamos mais um pouco aqui. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías, olha só, primeiro vamos ver, o Senhor, ó Senhor, a oração dele. Ele fez o quê? Virou-se para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Olha só. Que Deus te livre, Deus me livre de um momento como este. Mas como você se sentiria se você sentisse uma dor de qualquer espécie e você fosse no médico, depois que você fizesse alguns exames, o médico chegasse para você e te desse um laudo ali com uma sentença de morte, dissesse: olha, você tem um câncer terminal, já está bastante avançado, e infelizmente não podemos fazer nada, e você vai morrer em breve. Como você se sentiria? Acho que naquele momento o seu mundo, seus pés, tudo cairia sobre seus pés. O seu mundo se desabaria. Não é isso? Primeiro viria na sua mente sobre o quê? Meus filhos.
são pequenos, como é que eles vão ficar? Quem vai cuidar deles? Sua esposa, a mulher que você ama, ou então vice-versa. Você, mulher, seu esposo, seus filhos, seus pais, aquelas pessoas que te amam. Porque eu vou dizer para você, eu não tenho medo da morte. Infelizmente, o que eu tenho medo é de como vai ficar aquelas pessoas que eu amo aqui. Certo que a gente devemos ter confiança em Deus, que Deus vai cuidar. Mas por que eu não tenho medo da morte? Porque eu estou com Jesus, eu tenho Deus. A morte é apenas um sono, que a gente vai dormir e logo em breve, quando o Senhor Jesus voltar, a gente vai ressuscitar e voltar para ser julgado. Então eu não tenho medo da morte. Infelizmente eu tenho medo daqueles que vão ficar quando eu partir. Então isso que para o homem é um pouco desesperador. Mas você que está aí do outro lado, como você se sentiria? Ah, Geilton, eu não sei. Eu, naquele momento mesmo ali de frente ao médico, eu me despedaçaria em choro, em lágrimas. Eu não sei, eu acabaria, meu mundo ali ia se acabar. Então, infelizmente, é isso que acontece com muitas pessoas que recebem essa notícia. Porque nesse exato momento tem pessoas recebendo essa notícia. De que estão com doença terminal e que não vai durar muito tempo. Aqui o rei Ezequias, ele recebeu essa mesma notícia. Olha, tu não vai curar, tu vai morrer. Provavelmente era uma doença, a Bíblia fala que era uma úlcera, provavelmente era um câncer que ele tinha. Então, provavelmente, ele iria morrer daquela doença, mas quando ele se virou para Deus, para a parede, ele virou-se para a parede e orou ao Senhor e falou, ó Senhor, lembra que eu te tenho te servido com fidelidade com todo o coração e sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse, e chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Então, olha só, aí Deus responde. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe disse, Ezequias já estava saindo de lá, Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você, esta cidade de Jerusalém, do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Eu, o Senhor, lhes dará um sinal. O Senhor, Deus, lhes dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Isso aqui é Isaías falando, que Deus mandou ele dizer. Na escadaria feita pelo rei Acaz, pai dele, alguma escada lá que ele fez, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. O sol já ia se passando. Tinha uma escada ali. E a sombra já ia subindo, cobrindo os degraus. O sinal de que Deus ia cumprir aquilo para o rei Ezequias, ele fez com que a sombra, o sol, voltasse 10 degraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10. A sombra voltou. E ele olhou para a escada e viu que a sombra voltou 10 degraus. E ali era a confirmação de que Deus estava falando com ele de que o milagre ia acontecer. Mas olha só, outro ponto importante. O que foi que chamou a atenção de Deus no rei Ezequias? A Bíblia fala que ele voltou-se para a parede, orou e falou e chorou amargamente. E a Bíblia diz que Deus viu o quê? Escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Gente, ele chorou como uma criança quando está querendo alguma coisa da mão do pai. Você já presenciou quando uma criança chora quando quer algo da mão do pai ou quando está sentindo dor? Como é que quando está sentindo dor? Eu sou pai, tenho criança, tenho filho, tenho uma bebê, uma pequena de 2 anos e 3 meses. Quando ela chora, quando está doente, que toda criança adoece em tempos. Quando chora, quando está doente, não sabe falar, a criança não sabe dizer o que está sentindo. Então você fica ali atribulado, perturbado, nervoso, sem saber o que fazer, porque não sabe o que a criança está sentindo. Então você, em certo momento, você fica o quê? Com seu espírito triste, aquebrantado. Aquilo te toca. Então, da mesma forma que Deus sentiu em Ezequias aquela tristeza que ele sentiu,
aquela amargura que ele falou que chorou amargamente, aquela amargura, aquela tristeza tocou em Deus, que Deus disse, vi as tuas lágrimas. Então, quando a gente, pai, ou mãe, você aí do outro lado, quando a gente vê o filho da gente chorando, sofrendo, a gente quer fazer o quê? De tudo para livrar ele daquela dor. Quer fazer de tudo para ajudá-lo, para abençoá-lo, para cuidar dele bem, não é isso? Da mesma forma, nosso Deus. Você sabia? Da mesma forma é Deus, o Criador, nosso Pai. Então, se tem pessoas sofrendo, chorando, Ele vai ouvir e vai te ajudar, te abençoar no momento certo. Então, você vê que Deus ele deu mais 15 anos para Ezequias. Mas Ezequias, ele não estava com a vida dele em ordem. E Deus disse para ele, põe a tua casa em ordem. E deu mais 15 anos para isso. Agora eu te pergunto, tua vida está em ordem? Tua família está em ordem? Porque você está vivo hoje. Já te falei isso em um vídeo passado aí. A gente está vivo, a gente não sabe até quando a gente vai estar vivo. Ezequias ele ficou sabendo que ia morrer. A gente não sabe. Graças a Deus a gente não sabe. Porque imagine se você soubesse o dia que você iria morrer. Como você iria ficar? Quando chegasse ali 2 horas, 24 horas ou 3 horas antes de você morrer, você ia ficar desesperado, angustiado. Não é isso? Então, olha só. Jesus está voltando. Certo? Aí eu te pergunto, tua vida está em ordem? Se ele não está voltando, se ele não voltar, hoje ou amanhã, você vive, mas você pode morrer. E depois da morte, você não pode mais fazer nada. A gente não pode fazer mais nada, porque só há esperança quando há vida. Você só pode tomar atitude e decisões na sua vida quando você está vivo. Depois que você morrer, não dá mais. Aí só depois o julgamento. Certo? Que vamos ver aqui. Então olha só. Tua vida está em ordem? Larga o vício da bebida. Larga o vício da droga. Larga a prostituição, a mentira, a falsidade, o ódio. Larga a vida mundana, que não vai te levar a lugar algum, que tudo isso é vaidade, tudo é passageiro. Põe a tua casa em ordem, põe a tua família em ordem. Como é que estão teus filhos? Teus filhos são unidos ou são daqueles tipo que nem gato e cachorro que não pode se ver e brigam? Como é que está a tua família? Como é que é teu casamento? É um casamento abençoado, feliz, cheio de amor ou um casamento atribulado? Ou você não é casado, você se separou e não consegue encontrar uma pessoa para ser feliz? Como é que está a tua vida hoje aí? Deus está te dando uma oportunidade para você pôr a tua vida em ordem. A partir do momento que você está vendo esse vídeo, é como Ezequias teve mais 15 anos para pôr a vida dele em ordem. A partir desse vídeo que você está vendo, Deus está te dando uma oportunidade para você pôr a sua vida em ordem. Você não vai ser mais tomado como inocente diante dele. Porque eu estou falando para você pôr a tua vida em ordem porque Jesus está voltando. E ai daquele que ele voltar e a tua vida não estiver em ordem. Porque olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Olha só. Aqui nessa outra, Bíblia aberta. Olha só o que diz aqui. Apocalipse 16, versículo 15. Olha só. Eis que venham como ladrão. Eis que venham como ladrão. Por que Jesus falou isso, que ele vai voltar como um ladrão? Um ladrão te avisa quando vai arrombar a tua casa? Ele te avisa quando vai arrombar ali o teu carro para roubar o que tem dentro do teu carro, ou roubar a tua moto, tua bicicleta? O ladrão te avisa quando vem roubar teu celular? Ele te avisa quando vai entrar na tua conta bancária ali, hackear a tua conta bancária e roubar o teu dinheiro? Ele te avisa? Ele não te avisa. Então, da mesma forma como ele chega de surpresa e pega você de surpresa, Jesus vai voltar de surpresa também. Lembra que lá, quando Jesus ressuscitou, depois de 40 dias, ele chegou para os discípulos ali, todos, e ele começou a falar, a pregar, e naquele momento ele abençoou, dando graças ao povo, ele começou a subir aos céus. E os discípulos começaram a ficar olhando para o céu, e ele sumiu e ficaram olhando, e apareceu um anjo e disse: por que vocês estão olhando para os céus? Este Jesus que vocês viram subir da mesma forma como viram subir, ele vai voltar. Jesus vai voltar sobre as nuvens. Do mesmo jeito que ele subiu e sumiu, desapareceu, ele vai vir e aparecer para todo olho vai ver, todo mundo vai ver. Não vai ficar um sem ver
a glória de Jesus. Ele vai vir. Só que não sabemos quando. Por isso que ele diz, eis que venho como um ladrão. Eis que venho como um ladrão. E se Jesus voltasse hoje? Como é que estaria a tua vida? Né? Você estaria preparado para a vinda dele? Para a volta? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eita, Jesus, forte demais, menino. Olha só. Bem-aventurado, feliz. Aquele, vou pegar outra tradução. Olha só, isso aqui é uma tradução João Ferreira de Almeida, aqui é HTNL. NTLH. Vamos lá aqui, Apocalipse. Para você ver nas palavras de hoje. Apocalipse 16, versículo 15. Eita, como Deus é bom. Ele quer falar, ele fala mesmo. Olha só. Olha só a tradução, olha só. Escutem, eu venho como um ladrão. Você vê que aqui ele fala, bem-aventurado, né? Aqui já fala, feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. O que ele quis dizer com isso? É o teu pecado. Quando ele fala andar nu, é quando for revelado os teus pecados e a tua vergonha, tu andar nu, ser mostrado. Olha só. Então, esta é a palavra de hoje para você. Se prepara. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. A Bíblia também fala que o homem examine-se a si mesmo. Olhe de onde foi que ele caiu. Arrepende-se e volte às obras do primeiro amor. Quem é o teu primeiro amor? Meu primeiro amor é Deus. É Jesus, meu primeiro amor. Então, está aí a palavra, meu irmão. Minha irmã, preste atenção. Abra teu olho. Porque Jesus está voltando. Então, põe a tua casa em ordem. E que Deus te abençoe. Esta é a palavra de hoje. Fazer uma oração rápida para que Deus vai ouvir e vai te abençoar para a gente encerrar esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, a qual o Senhor também tem falado no meu coração, a qual tem me dito também para me pôr a minha casa em ordem. Aonde eu estiver errando, eu venho consertar e andar reto diante da tua face, diante da tua presença. Meu Deus, abençoa essas pessoas que estavam nesse vídeo, que elas venham entender, compreender a tua palavra, venham se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, pôr a sua vida em ordem, entregar a vida ao Senhor e venham estar preparada e vigilante para a vinda do nosso Senhor Jesus no grande e glorioso dia. Abençoa, Senhor, grandemente esta pessoa que estava nesse vídeo. Se ela estiver com a doença, dá a cura. Problemas financeiros, abra a porta. Se é espiritual, dá a libertação. Meu Deus, se é opressivo, depressão, dá o conforto, preenche este vazio do coração dessa pessoa. Abençoa ela grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.